Olá, estamos juntos mais uma vez para o estudo da lição sobre mordomia cristã, motivos do coração. Nessa semana, nós estamos refletindo um pouco sobre a honestidade para com Deus. Nós falamos nas duas lições anteriores sobre a figura do mordomo, depois sobre as marcas do mordomo, e agora nós vamos focalizar num aspecto muito importante da mordomia, que diz respeito à questão da honestidade. E ao falarmos sobre a honestidade, o elemento que nós vamos destacar nessa reflexão sobre a lição número 7 é a questão da honestidade e o dinheiro. Alguns anos atrás, eu vi uma reportagem bastante interessante. Ela foi exibida no Jornal da Globo no ano de 2009, no dia 17 de junho. Já tem alguns anos, mas eu fiquei muito impressionado com esse tipo de reportagem e eu creio que ela se encaixa muito bem para aquilo que nós vamos falar aqui. Nessa reportagem, nós observamos que um americano se passa pela mãe para ganhar a pensão e é preso. Na realidade, o que ocorreu foi que a mãe desse indivíduo morreu no ano de 2003 e ele usou um documento dela falso para conseguir o atestado de óbito e ficou usando o documento verdadeiro dela para fazer as retiradas de pensão. Ele chegou a embolsar $115 mil no intervalo de 6 anos. Mas a falsa velhinha, como você pode ver nessa figura, foi flagrada pelo circuito interno de TV do banco e finalmente ele foi pego. Honestidade e dinheiro. O que as pessoas não fazem pelo dinheiro? O quão desonestos eles podem se tornar para tomar um dinheiro que não é seu. Esse indivíduo se passou pela sua mãe, que já havia morrido, para que então ele tivesse acesso a um dinheiro que no fundo não era dele. O que dizer acerca da nossa honestidade para com Deus? Existe um dinheiro que nós administramos que no fundo não é nosso e nós não deveríamos usá-lo como se fosse nosso? Bem, a lição destaca um texto muito importante que está em Levítico, no capítulo 27, verso 30, e nós lemos aqui algo que é separado para Deus. Como você bem sabe, o texto diz assim: todos os dízimos da terra. Está se falando numa época de uma sociedade agrícola, onde os bens vêm da terra. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor. Eles são do Senhor. Eles são consagrados ao Senhor. Esta é a nova versão internacional. Na Almeida Revista e Atualizada, o que está sublinhado com pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor, são traduzidos na Revista Atualizada como são do Senhor, santas são ao Senhor. A ideia de ser santo para Deus, a ideia de ser consagrado para Deus, traz a ideia básica de algo ser separado para Ele. Esse dízimo é separado para Ele, pertence a Ele, não nos pertence. Nós não podemos usar aquilo que não é nosso. Veja só que interessante essa citação de Ellen White no livro Educação, página 138. Ela diz assim, só contextualizando o que ela diz, ela antes de falar sobre o dízimo, ela diz que o dízimo não tem um apelo de gratidão ou generosidade. É uma questão simples de honestidade. Aqui está a ideia central da lição dessa semana. O dízimo não é uma expressão de gratidão ou de generosidade a Deus. É primariamente um assunto de honestidade. O dízimo é do Senhor e Ele nos ordena que lhe devolvamos aquilo que é seu. Portanto, ao lidarmos com o dízimo, nós estamos lidando com a questão de honestidade, algo que pertence a Deus. Em lições anteriores, a lição
número 5, por exemplo, nós observamos a figura de um mordomo. Nós observamos o que significa um mordomo e nós falamos que um mordomo, de acordo com a perspectiva bíblica, essa figura pode se referir a diferentes posições na nossa sociedade. Um gerente, um primeiro-ministro, inclusive um tesoureiro. Quando nós pensamos na questão do dízimo, nós somos tesoureiros de Deus, administrando um dinheiro que não é nosso, um dinheiro que é dele. E nessa questão de honestidade enquanto tesoureiros de Deus, existe um texto que é muito conhecido por nós, que fala sobre desonestidade em relação aos dízimos e ofertas também. Malaquias capítulo 3, versos 8 a 10, nós lemos na Nova Versão Internacional. Pode um homem roubar a Deus, ser desonesto com Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? E Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Em outras palavras, vocês estão sendo desonestos para comigo. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Quando os dízimos são retidos, há uma desonestidade para com Deus. Deus é roubado, de acordo com a linguagem enfática de Malaquias capítulo 3, verso 8 a 10. É interessante notar também, algo importante que a lição destaca nessa semana, sobre a realidade de dois reavivamentos na Bíblia, dois reavivamentos, dois processos de reforma espiritual que de alguma maneira envolveram a questão dos dízimos. O primeiro exemplo é a reforma do rei Ezequias. Lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, nos capítulos 29 a 31, nós lemos sobre as reformas que ele fez ali. Ele conclamou o povo para uma vida diferente, ele purificou o templo, que estava cheio de imundícias ali dentro, com os pecados que o povo trazia. Ele então produziu uma imensa reforma em diferentes aspectos da sociedade israelita, em Jerusalém, e os versos 4 e 5 do capítulo 31 nos falam que o elemento do dízimo estava presente ali. Leia comigo. O rei ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Veja agora a ênfase. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Então você nota que nesse processo de reforma de Israel, essa reforma espiritual incluiu a devolução do dízimo ao Senhor, um ato de honestidade para com aquilo que é de Deus. No segundo exemplo que nós temos, nós observamos a reforma agora num período pós-exílico, no período de Neemias. Ele fez ali uma grande reforma e nós lemos no capítulo 13, nos versos 10 a 12, eu continuo lendo na Nova Versão Internacional. E Neemias diz o seguinte, veja como a narrativa é bem vívida. Eu fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Veja, a desonestidade para com Deus envolve negligência para com o seu templo. Então eu convoquei os levitas e cantores e os coloquei em seus postos, e todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite aos depósitos. Note a reforma de Neemias, como ele enfaticamente conclama o povo para devolver os dízimos que traziam
manutenção para os levitas e todo o serviço do templo. Uma grande reforma, uma vida renovada, uma vida de reforma, inclui honestidade para com Deus no campo dos dízimos, uma honestidade financeira, uma honestidade da mordomia. De fato, é muito melhor conviver com a nossa consciência quando nós somos honestos. Quando nós somos honestos, nós não temos o que temer. Nós temos a nossa consciência tranquila, que é uma das características que nós mencionamos nas marcas do mordomo fiel, na lição número 6. O desonesto, ele é refém da sua própria consciência. E essa é uma situação muito ruim. Por meio da honestidade, nós somos livres. Vamos apenas destacar os elementos principais que devem ficar conosco ao nós concluirmos as reflexões sobre essa lição. O texto básico é de Malaquias 3:8, que estimula a honestidade e ataca friamente e fortemente a desonestidade, o roubo de Deus por meio dos dízimos e ofertas. E o primeiro elemento que nós temos que nos lembrar no campo do saber é que nós precisamos crer que a honestidade para com Deus produz um grande senso de integridade pessoal e espiritual. A honestidade é um elemento de integridade em nossa mordomia. Nós não precisamos apenas nos lembrar de algo no campo do saber, mas nós também precisamos sentir, nós precisamos experimentar a liberdade emocional produzida pela honestidade e a estabilidade que a confiança em Deus nos oferece. Como nós já destacamos, a desonestidade, ela nos faz refém da nossa consciência, dos nossos erros. Mas, por outro lado, a liberdade é encontrada quando nós somos honestos, nós somos livres. E, finalmente, depois de saber, sentir, nós precisamos fazer também. O que nós precisamos fazer ao concluirmos a reflexão sobre essa lição? Nós precisamos decidir devolver o dízimo como expressão de honestidade para com Deus. A honestidade é uma virtude muito importante para vários aspectos da vida. Imagine então no campo do nosso relacionamento para com Deus. Precisamos ser honestos para com Deus. Precisamos ser mordomos fiéis, caracterizados pela honestidade. Que a nossa prática dos dízimos possa refletir essa honestidade diante de Deus e que nós possamos experimentar a liberdade e o prazer que essa prática proporciona a nós. Que Deus os abençoe.